Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a fazer mais análises, de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à Enterprise, mais especificamente ao 17º episódio da primeira temporada, intitulado Planeta Errante. Gente, esse é um episódio interessante, é um episódio que, ele traz uma mensagem ecológica, traz uma mensagem, contra a caça, de animais, É um episódio bem interessante nesse sentido, Mas para a gente poder entender um pouco, mais a cara desse episódio, a gente precisa falar um pouquinho do plot dele. Como é que o episódio começa? A Enterprise ela encontra um planeta completamente desgarrado no espaço. Ele não está perto de um sistema estelar, E é um planeta que está vagando pelo espaço e um planeta que, onde vai ser sempre noite, Ele tem vida animal, ele é formado por florestas, no caso, que tem regiões onde você tem, vamos dizer assim, gás, ou uma energia mais quente, saindo do interior do planeta, que é onde vão se concentrar as florestas, E a Enterprise desce, e eles detectam, uma nave, uma nave na superfície do planeta, Eles não conseguem um contato inicialmente com ela, Então eles descem ao planeta, E vão em direção a essa nave aí, no caso, Aí eles encontram um acampamento, Barracas, fogueiras, essas coisas, E eles se deparam, com a espécie alienígena que está ali, que é uma espécie alienígena chamada Escanos, Ela vem de um outro planeta e é uma espécie alienígena de caçadores, Esses caçadores eles vão a esse planeta, para poder, caçar os animais, nativos desse planeta, que tem vários animais selvagens no interior desse planeta, num planeta que é mais de florestas e que é sempre noite nesse planeta, E a diversão deles é caçar, Aí os humanos que estão ali, que já não caçam há pelo menos 100 anos, que já acham essa prática uma prática deplorável, Eles, convivem ali com os escanos para poder explorar o planeta, Eles têm uma convivência amigável, pacífica, apesar de não concordar com os escanos, Os escanos são caras rudes, são caras debochados, E aí o que vai acontecer? Você está vendo a tripulação da Enterprise, do grupo avançado da Enterprise, convivendo com esses escanos ali, Mas o Archer ele acaba vendo, ele acaba escutando, uma voz feminina chamando ele no interior da floresta e quando ele vê, ele vai procurando, ele vê é uma mulher, que está chamando ele, e some, no caso, Aí ele começa a contar isso para o pessoal da tripulação, ele começa a contar isso para os escanos zoam com a cara dele, E fica essa coisa, O episódio ele vai mais ou menos seguir essa vibe, Essa mulher misteriosa que está numa floresta escura, chamando o Archer o tempo todo, E aí aos poucos ele vai se aproximando dessa mulher. É uma mulher que ele tem uma lembrança, que ele conhece de algum lugar, O que vai acontecer? Essa mulher, na verdade, ela faz parte de uma espécie animal do planeta chamada espectro, que são umas lesmonas gigantes, E essas lesmas, o que acontece? Elas conseguem ler as mentes das pessoas e elas conseguem, se transformar naquilo que as pessoas estão pensando, no caso, Elas conseguem também se transformar, em outras formas, se elas quiserem também. Elas são transmorfos, no caso, E aí o que acontece? Esses caçadores, esses esquianos que vêm do planeta deles, para poder caçar, eles também fazem essa prática da caça no planeta deles, Mas eles gostam de caçar nesse planeta justamente por causa do quê? Por causa dos espectros, porque esses espectros, eles são altamente desafiadores e altamente perigosos, É claro, que esses caçadores eles estão matando essa espécie ela está se defendendo, por isso que ela é perigosa, no caso, Mas é interessante perceber, que como esses espectros eles leem as mentes, dos caçadores, eles são muito difíceis, de ser caçados, E também, no caso,
eles são também eles são também muito letais, né? Eles conseguem matar muitos caçadores. Mas isso foi quando os esquianos começaram a caçar nessas espécies, porque os esquianos com o tempo eles perceberam que quando os espectros ficavam encurralados, né, eles exalavam uma substância química e essa substância química, né, tornava esses espectros visíveis, porque os esquianos desenvolveram aparelhos que podiam ler essas substâncias químicas. Então, se por exemplo um espectro formasse uma aparência de galho de árvore, né, no meio da floresta, entendeu? Ele conseguia ser detectado, né? Se ele fosse encurralado pelos esquianos, eles ficassem com medo, com pânico, e exalassem, né, essa substância química, né? E aí o Archer, né, ele vai descobrindo, né, todas essas coisas, né, os esquianos vão contando tudo isso para ele, né, o Archer vai ficando revoltado da vida, né, porque primeiro que você já caçar qualquer espécie animal já é uma tremenda de uma sacanagem, né, vamos ser sinceros aí, né, mas o problema é que essa espécie dos espectros ainda era uma espécie inteligente ainda, entendeu? Era uma espécie senciente ainda, né, e que deixou o Archer mais revoltado ainda. Como não havia primeira diretriz, né, mas ao mesmo tempo, né, você não pode mexer com as culturas, né, de outros povos, aquele negócio todo, não sei o que, coisa e tal, né, que a T'Pol sempre ficava falando, né, e que mesmo que eles impedissem, né, os esquianos de fazer alguma coisa, né, os esquianos depois voltariam e continuariam fazendo, né, o Archer pensou o seguinte: vamos fazer uma espécie de, vamos dar alguma ajuda, né, para esses espectros, né, para a caçada pelo menos ficar mais igual, não ficar desigual, né. Um espectro chegou a atacar um esquiano que foi para a enfermaria, né, da Enterprise, né? E aí o Phlox ele conseguiu detectar, ele conseguiu pegar, entendeu, amostras, né, do espectro, né, onde o espectro mordeu, né, o cara, né? E ele percebeu que essas amostras, né, elas sofriam uma mutação muito grande, né, no caso, né? Então a partir dessa amostra, né, de espectro, né, que foi o Phlox conseguiu pegar, né, o Phlox conseguiu desenvolver, né, uma substância lá que, vamos dizer assim, tornava, né, os esquianos invisíveis, né, para os aparelhos, perdão, tornava os espectros visíveis, né, para os aparelhos dos esquianos, né, no caso, né. Então o Archer acaba, né, dando um fator, né, para equilibrar essa disputa, essa luta, né, entre os esquianos e os espectros, né. Os esquianos perceberam, né, que os espectros ficaram mais difíceis, né, de serem detectados, né, depois da presença do pessoal da Enterprise, né. Eles ficaram desconfiados, eles ficaram meio revoltadinhos da vida, né. O Archer meio que desconversou ali, né, e os esquianos acabaram indo embora, né. Foi um problema no episódio. Por quê? Porque era para os esquianos, do jeito que eles eram, muito rudes, muito debochados, né, muito virulentos, né, no caso, né, era para os esquianos terem, vamos dizer assim, tentado dar uma prensa em cima da Enterprise, mas aí eles simplesmente pegaram e foram embora, né, e, né, por enquanto, né, enquanto eles não descobriram, né, vamos dizer assim, a vantagem, né, que a Enterprise deu para os espectros, né, eles foram, né, e não voltaram, não voltaram, né. O episódio ele vai terminar, né, com o Archer, né, falando, né, com o espectro lá que tem a forma da mulher que ele conhece. Por que ele conhecia a mulher? Porque quando ele era pequeno, né, a mãe dele leu uma poesia para ele que falava de uma moça, coisa e tal, né, e essa moça, entendeu, ele visualizou essa moça, né, ele imaginou uma moça, né, na mente dele, né, no caso, né, e o espectro chegou ali, né, pegou essa imagem dele, né, que ele tinha dessa moça, e se transformou nessa moça para poder entrar em contato com ele, né. E aí o final do episódio é muito bonitinho, né, porque tá aquela moça lá linda, bonita, loira, de olhos azuis, coisa e tal, né, falando de uma forma altamente romântica com ele: muito obrigada, não sei o que, eu acho ela todo empolgado, né, meio que apaixonado pela mulher, né, ela: não me esqueça, ele pode deixar que eu não, ela: não me esqueça, não sei o que, e de repente a mulher vira uma lesma gigante, né, aí eu acho, olha assim, né, aí ele começa a rir, né, pelo surrealismo da coisa, né, e ele fala: não tem como esquecer não, entendeu, e a lesma vai embora, entendeu, mas uma lesma grande, entendeu. Então, quer dizer, é um episódio interessante, né? Episódio que termina de uma forma até engraçada, né?
É um episódio que fala dessa coisa de você ser contra a caça, de você preservar o meio ambiente, de você preservar a vida, né, coisa e tal, né? E de repente de você buscar, né, uma equidade, né, nessa batalha dessa caça, né, também, né? E é interessante, o episódio é interessante por causa disso. E outra coisa também, né, fazendo tudo isso, né, sem violar uma primeira diretriz que nem existe ainda, né, mas que a tripulação da Enterprise, à medida que ela vai, né, interagindo com outras culturas, ela já percebe que ela não pode interferir muito, né, nas outras culturas. E vai ser daí, né, que a primeira diretriz vai sair, né? Então, quer dizer, o Archer buscou uma solução ali onde ele conseguiu intervir na situação, né, mas sem desrespeitar a cultura dos esquianos, que foi interessante, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, não deixem de curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá certo? Abração, fui e até a próxima.